tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, amém? Eu até achei que a irmã ia pregar logo, viu, irmã? Podia pregar que eu ia ficar feliz da vida. Eu falei, é bom que eu descansar. Glória a Deus. Mateus 21, livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 21, verso 21 da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Onde tem Jesus tem que acontecer alguma coisa. É verdade, onde tem Jesus acontece alguma coisa. Onde não tem também acontece, né? Onde não tem também acontece alguma coisa, só que do lado negativo, né? Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Diga amém. Senta aí no seu lugar, querido. Semana passada, domingo, não, essa semana, eu comecei falando por que minha montanha não se move. E eu comecei dizendo que as montanhas precisam ser escaladas. O Monte Horebe tem 4.000 metros de altitude e Moisés subiu nele. Era momento árduo, às vezes com as mãos, às vezes com o joelho. Não tinha uma rota como se tem hoje, né? Esse foi o primeiro ponto. Falamos que as coisas de Deus precisam ser escaladas. As coisas de Deus não são dadas de graça. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus é de graça. Não, de graça é a salvação. É de graça, você não precisa fazer nada, já está salvo. Mas se eu quero, querido, romper aqui na terra, você sabe a área mais difícil que nós estamos enfrentando hoje? A área espiritual. Porque a área espiritual ela vai repercutir na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, não é? Então nós precisamos romper essa barreira, essa montanha. E isso envolve às vezes trabalho árduo, não é? Nós estamos inquietos, não agradecidos a Deus por aquilo que Deus está fazendo às vezes. Então, amado, nós precisamos orar, como a irmã Cida subiu aqui e disse. E a oração, eu disse que ela não tem substituto. Não é verdade? Não existe substituto para a oração. Eu falei domingo. Os nossos milagres vêm através da oração, né? Inclusive quero lembrar que sexta-feira nós vamos para o monte orar. É o final dos nossos 21 dias de oração e jejum no domingo. E sexta-feira a gente vai estar indo para o monte. Então, querido, não há milagre se não tem oração. Não é verdade? Então nós temos que orar. E tudo que a irmã disse aqui foi por causa da oração. Se a irmã sentasse no sofazinho dela e ficasse tranquilo lá, ninguém vai lá, ninguém passa lá, ninguém que está necessitado vai lá, porque ela não tinha nada para oferecer. Deus só pode ir aonde tem alguma coisa para oferecer. Nós só podemos comprar pizza aonde tem pizza, não é verdade? Eu só posso receber a oração de quem ora. Eu só posso receber uma bênção de Deus na vida de quem paga um preço. Então olha que coisa gostosa, eu falei sobre isso. Então, é preciso orar até algo acontecer. Quanto tempo talvez, na verdade, que a irmã vem orando, ou que nós oramos, ou que nós buscamos a Deus. Mas a resposta é na hora de Deus. Na oração, querido, não há atalho. Não tem como a irmã orar por mim a vida toda. Eu tenho que orar. Eu também quero dar os meus testemunhos. Eu quero ouvir os testemunhos, mas eu quero dar os meus também. A oração exige disciplina. A oração exige perseverança. Não há recompensa fácil. Às vezes nós achamos que as coisas terão recompensa fácil. Eu falei isso domingo agora. Não. Os que oram, recebem. Gente, tem coisa privilegiada na nossa vida do que a gente orar e ver uma resposta de Deus. Não é verdade? Outra coisa que eu preguei domingo, que eu falei, outro ponto, foi que as montanhas precisam ser escaladas, né? A irmã orou no período de pandemia e Deus abriu a porta de emprego. A irmã pediu a Deus algo e Deus enviou. É assim que Deus faz. Ela precisa ser conquistada, não é verdade? Algumas coisas nas nossas vidas simplesmente nunca serão nossas, se a gente não pagar um preço. Quantas coisas nós queremos, mas na verdade exige um preço, né? Muito tempo atrás eu fiz uma pregação aqui na igreja que dizia que tudo aquilo que é colocado na banca não tem etiqueta.
Não tem preço não, o preço fica na banca. E se você chegar lá, o cara ainda diminui mais ainda. Mas aquela roupa, aquela peça de roupa, ou aquele talher, seja qualquer coisa que tem uma etiqueta nele, ele tem um valor, não é verdade? A parte de Deus é dar, a nossa parte é apropriar daquilo que Deus deu. Agora eu vou apropriar como? Conquistando, escalando. Não tem como eu apropriar das coisas de Deus se eu não estou disposto. Nem sei se é mais ou menos isso, esse adágio que dizia: Maomé vai à montanha. Não tem essa, ela não vai vir. A nossa vida de conquista, porque nós vamos conquistar. A parte de Deus é dar, a nossa parte é apropriar. Porque entra anos e anos e anos e anos, e a vida é a mesma coisa. Porque na verdade ele não está disposto a fazer coisas diferentes. Ela não está disposta a fazer coisas diferentes com Deus, não é verdade? Às vezes, querido, nós oramos diante de Deus e falamos com Deus: Deus, se tu me amas, expulsa o inimigo que está me incomodando, essa situação adversa. Aí Deus, ele pode responder assim: se você me ama, lute, conquiste. Nós queremos as coisas fáceis, até porque quando a gente nasce, a mãe, né, que é mais mimada e mima mais os filhos, e aí, né, mima muito, fica mimando na verdade. Nós achamos que Deus é assim também. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não preciso escalar a montanha e eu não preciso conquistar ela. Tem gente que não vai conseguir emprego, não é no período de pandemia, é nunca. Porque nunca ele quer trabalhar, ele é preguiçoso. Ele não quer romper na vida. Ele quer viver talvez de migalhas dos outros. Nunca vai faltar porta para aquele que quer, né? Pastor Delino gostava de dizer que quando ele ia nos bancos, tem alguns bancos, aqui não tem não. Aqui tem um cartório que a porta é eletrônica. Se eu não chegar perto, ela não abre. E aí você vai caminhando, parece que a porta não vai abrir. Mas à medida que você caminha, a porta abre. Assim é a nossa fé, assim é a nossa vida. Então, amado, nós não temos que orar diante de Deus, falar: Senhor, se tu me amas, por que o Senhor não resolve essa situação? Aí Deus está dizendo assim: se você me ama mesmo, de verdade, conquiste o seu espaço, lute por ele, vai à luta, não é verdade? É assim que Deus faz. E aí, querido, eu quero entrar agora no que eu li aqui, Mateus 21, 21. Nós sabemos a história da figueira. Jesus passava ali todos os dias e aquela figueira não dava fruto. Era período de fruto e a figueira nada. Jesus falou: para que ela serve? Nada. Jesus disse assim: acaba logo com esse negócio e pronto, não é verdade? E aí a figueira secou. E aí o evangelista não somente diz a essa figueira, para ela: vocês estão na verdade felizes com isso que aconteceu, né? Mas na verdade, mais do que isso, você pode olhar no monte, você pode olhar para o monte e dizer: erga-te e lance no mar. Querido, nós não estamos falando do monte físico, nós estamos falando do monte espiritual que vem repercutir na nossa vida física. É esse monte. O texto ele deixa bem claro que existem montanhas que precisam ser ordenadas. Então meu próximo ponto é: as montanhas devem ser comandadas. O que é isso? Eu tenho que ordenar. Se eu não tiver fé para ordenar, nada vai acontecer. Se eu não tiver ousadia para dizer: erga-te e lança no mar, o texto é bem claro. O texto diz assim: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, é o que o texto está dizendo, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. Ele não falou que às vezes, talvez, Deus está dizendo: olha, você pode ordenar, você pode dar uma ordem. Então o terceiro ponto dessa mensagem é: montanhas precisam ser comandadas. Muitos dizem que há poder em suas palavras, mas na verdade não é as suas palavras, é a palavra de Deus na sua boca. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus na minha boca. Não é o meu querer, é a fé de Deus na minha vida. Olha, a sua palavra tem poder? Não, palavra não tem poder não. É a palavra de Deus que tem poder na nossa boca. Porque a pessoa vai falar qualquer coisa aí, vai ter poder? Nada disso. Aí o cara vai dizer: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Vai acontecer nada. Não existe maldição sem causa.
não é verdade? Mas quando eu uso a palavra, diz assim, que havia um pastor chamado Pastor Ed. Esse pastor, ele era da Indonésia, Pastor Ed Léo, da Indonésia. E esse pastor abriu uma célula na casa do irmão. Isso aqui é baseado num livro que eu estou lendo. E diz que na frente dessa casa tinha uma mangueira muito bonita. E a mangueira, meses e meses, período de fruto e nada, ela não dava nada. E aquela célula falou assim: vamos orar e vamos fazer uso da palavra de Deus de Mateus 21, 21. E vamos ordenar que essa mangueira dê fruto. E passado alguns meses, aquela mangueira começou a florescer e deu fruto, baseado na palavra de Deus. Por isso que é gostoso quando você está orando, você também orar a palavra de Deus. O que é orar a palavra de Deus? São os versículos que você decorou, que você lembra, que o Espírito Santo de Deus traz à sua memória. Senhor, está escrito na tua palavra, se eu ordenar o monte que eu estou enfrentando é essa situação. Senhor, na tua palavra eu dou uma ordem, porque a tua palavra está mandando ordenar. Querido, nós vamos obter resultado. A irmã Cida pregou aqui nessa noite. O que eu estou pregando, domingo e hoje. Ordenou. Primeiro eu conquisto, primeiro eu escalo a minha montanha, depois eu conquisto, agora eu tenho que ordenar. Se eu ficar apenas na escalada, na conquista, mas e a ordem? Querido, qual é o problema hoje que nós estamos enfrentando? Espiritual. Tem nada físico não, está tudo bem. Na verdade está tudo legal, maravilhoso. Mas e o espiritual? O cara queria tirar a vida dele. Ele segue a Assembleia de Deus. Não é porque o cara tem um rótulo de crente que ele não vai ser atacado pelo capiroto, não. Ele vai ser atacado. E se a vida espiritual dele estiver fraca e ele não buscar Deus, meu irmão, se prepare. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite. Por isso Deus está nos dando força. Por isso Deus está nos renovando. Por isso Deus está nos dando graça. Por isso Deus tem nos iluminado. Olha só que interessante. A mangueira veio a dar fruto. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam em volta começaram a glorificar a Deus por causa da mangueira. Vocês oraram e a mangueira agora está dando fruto. Pessoas se converteram ao Senhor Jesus por causa de um pé de manga. Mas não era por causa do pé de manga, é por causa do Deus daquelas pessoas que serviam. Se nós vivermos esse mundinho natural que a gente vive todo dia, legal, dorme, levanta, trabalha, vai e papapá, e a gente não buscar o lado espiritual, nós vamos desistir do que Deus tem para nós. Nós vamos desistir dos milagres que Deus tem nas nossas vidas. Havia também um homem chamado John Hobby. Ele era da visão mundial. É uma visão de resgate de vidas, de evangelismo, de missão. E ele diz que aqui já é outro país, na Etiópia, havia um rio, e na beira daquele rio tinha um pé de árvore muito frondoso, grandão, porque as raízes vão lá na água, né? E deu um período de seca muito grande. E os etíopes, quando começou a seca, que ninguém mais colhia nada, eles começaram a adorar aquela árvore. E começaram a buscar a uma divindade espiritual daquela árvore. Então eles... Esse homem então, chamado John Hobby, diz assim, que um determinado dia ele chamou os seus colegas da visão mundial e falou assim: vamos lá e vamos fazer uma oração baseada em Mateus 21, 21, 22. Vamos dar uma ordem para que aquela árvore seque. Porque agora é o contrário. A manga, eles deram uma árvore para que ela viesse dar fruto. Agora aquela árvore estava sendo um local de adoração a ídolos. Vamos orar e vamos dar uma ordem para que aquela árvore venha secar. Com 6 meses de oração, aquela árvore secou. E aquele povo ficou, os etíopes ficaram loucos. Falou: o que aconteceu? Não, nós oramos para a árvore secar. E começaram a glorificar a Deus junto também com aquela missão. Se converteram ao Senhor milhares e milhares de pessoas por causa de uma árvore. Nós temos que estar atento. Tem hora que Deus vai dizer: você tem que dar uma ordem para sair, você tem que dar uma ordem para secar. Mas tem hora que você tem que dar uma ordem e dizer: Senhor, está escrito na tua palavra, tem que dar fruto. É preciso dar fruto. Então nós temos que estar conectado com o Espírito Santo de Deus.
Nós não vamos sair por aí afora e dizendo assim: ah, eu vi, está escrito em Mateus 21, que se a gente olhar um monte, erga-te, Jesus passou perto da figueira e a figueira secou. Não, não é isso. É o momento, é a hora certa, é o local certo, é na decisão certa. Não adianta. Se a gente ficar dando tiro para tudo quanto é lado, a gente não acerta nada. E aí, querido, Mateus 21, 22, vou ler de novo, para que você guarde no seu coração. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, Jesus disse, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar. Assim será feito. Por que vai ser feito? Por causa da palavra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus não faz porque você ora. Deus faz porque você está conectado com a palavra dele. Deus faz porque é a palavra dele. A nossa palavra não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus. Expulsa um demônio, por exemplo, vai expulsar o demônio de alguém e fala assim: eu expulso o demônio no nome do Márcio, o demônio vai ficar lá. No nome do pastor Josenildo, o demônio vai ficar lá. Mas quando você fala é no nome de Jesus, porque aquele demônio está afligindo aquela vida, ele vai bater em retirada. Querido, tem coisa nas nossas vidas, se a gente não der ordem, nós ficamos rodeando o deserto. Nesse texto o Senhor manda dar ordem. Se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, é uma ordem. Ele não disse: olha, se você quiser, talvez, continue orando. Não, ele disse assim: tem coisas, tem momento na sua vida que para você romper essa montanha, para você romper esse problema, você tem que dar uma ordem. Por exemplo, família, problemas familiares. Meu irmão, tem coisas familiares que não é esse negócio passando a mão, não. Vai para o joelho e fala: Deus, na minha casa não, Deus, na minha família não, Deus, na vida dos meus filhos não, Deus, na vida do meu esposo, da minha esposa não, porque a tua palavra diz. Mas aí a gente talvez faz aquela oração que diz assim: Senhor, sabe, se for feita a tua vontade. Tem hora que é a vontade dele, a gente sabe disso, eu vou falar daqui a pouco. Mas tem hora, não tem negócio de vontade não. Ele já falou: pode fazer. Ele falou: pode ir. Ele falou assim: ó, não vai ser só a figueira não, vocês vão olhar para o monte, se não duvidar e tiver fé, então nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Oração de fé e oração de autoridade. Porque adianta a pessoa ter tanta fé, mas não tem autoridade para poder sair do problema. A pessoa tem muita fé, mas a vida continua do mesmo jeito. A pessoa tem muita fé, mas olha a situação em volta, não muda. Ué, que fé é essa? Falta autoridade. Às vezes é hora de autoridade. Às vezes é hora de levantar a voz e dar ordem. Às vezes é hora de dizer: olha, acalma. Talvez é hora de dizer: vai dar fruto. Talvez é hora de dizer: vai secar. Porque tem pessoas indo para o inferno por causa daquela situação. Tudo aquilo que glorifica a Deus pode ir, meu irmão, minha irmã. Já deu certo em nome de Jesus. Não é verdade? Já deu certo. A menos que você, querido, a menos que você faça as coisas do jeito de Deus, você não vai obter resultado de Deus. Sempre que não sabemos a vontade de Deus, nós somos incapazes de ter fé. Sempre que não sabemos a vontade de Deus. Deus, se não sabemos, buscamos de Deus. Deus, o que eu vou fazer com essa situação? A irmã falou com Deus: Deus, mas é um homem. Mas a mulher também precisava. Olha para você ver que interessante. Então ela não entrou apenas para orar para um homem. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer. A menos que você faça as coisas do jeito de Deus, você não vai obter resultado de Deus. Você vai obter resultado da sua força. Olha o que diz lá em Números 22. Os líderes de Moabe e os Midian partiram. Levaram consigo o preço para o encantamento mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão: passe a noite aqui e eu lhe trarei resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora,
lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Deixa eu te falar, aquele povo moabita queria que Balaão buscasse a Deus para amaldiçoar o povo que ele tinha tirado do Egito. Loucura! Deus disse assim: eu não posso amaldiçoar o que já é abençoado. Não tem como. A igreja de Deus, ela só é derrotada quando ela para. Você pode observar, começa a parar, começa a derrota. A igreja de Deus é militante. O que é militar? Militar, continua andando, caminhando, profetizando, declarando, orando, jejuando, lendo Bíblia, clamando, exaltando. A pessoa começa a recuar, pode esperar. Deus está dizendo assim: como é que eu vou ser glorificado nessa pessoa? Como é que eu vou ser glorificado nesse ministério? Como é que eu vou ser glorificado através dessa vida? Como é que eu vou ser glorificado através da restauração? Ei, meu irmão, o que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Mas aonde é que estava o povo? Saindo do Egito. Deus tinha dado uma ordem, eles estavam saindo. Eles não estavam parados, mesmo que rodeando, mas não estavam parados. Moisés, vamos lá para Moisés agora. Ao invés de Moisés falar para a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Isso é falta de propósito. Os moabitas não sabiam o propósito de Deus e nem Balaão. Mas ainda bem que Balaão, a mula joga ele no chão, acontece um monte de coisa ali. Deus já acham pouco ordenar a montanha, eles sentem que precisam fazer alguma coisa para ajudar Deus. Tem gente que ele quer ajudar Deus, e ele disse assim: eu esperar em Deus? Não, deixa eu dar uma ajudinha para Deus aqui. E com isso, querido, nós vamos dando uma ajudinha aqui a Deus, outra ajudinha ali, e Deus fala assim: continua fazendo com sua força. Preferimos bater na rocha do que consultar o médico dos médicos. Primeiro nós consultamos com o médico, para depois nós consultarmos com Deus. Não, primeiro é Deus. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho que ir no médico, mas primeiro eu falo com Deus. Eu não estou dizendo que nós não vamos primeiro, nós não vamos fazer uma entrevista de emprego e orar a Deus, mas primeiro eu oro a Deus e falo com Deus e vou fazer entrevista. Não, eu quero a confirmação primeiro da entrevista e depois eu falo com Deus. É o contrário. Deus às vezes está esperando de nós retemos o dízimo primeiro, para depois falarmos assim: se as coisas funcionar, aí Deus, eu te dou. Nunca funciona, e aí nunca a gente consegue sair do marasmo, porque na verdade, ao invés de ser Ele em primeiro lugar, eu coloco a minha força em primeiro lugar. Não, eu tenho controle. Eu tenho controle daquilo que vem nas minhas mãos, Senhor. Na verdade não é nem o Senhor, é o Mamon, né? Mamon, eu tenho controle, está aqui. Se eu deixar de fazer isso para dizimar, eu vou ser amaldiçoado. E Deus está dizendo assim: ao contrário, você tem que confiar em mim. A montanha só pode avançar. Ah, mas eu vou para a internet, e a internet tem um monte de pessoas estudiosas, teólogos, e eles falam um monte de coisas legais. Segue eles, para ver o que acontece na vida da pessoa, o marasmo que acontece na vida dela. Então presta atenção. Moisés era apenas falar: rocha, dê água para esse povo. Não, ele com raiva fere a rocha. Talvez a coisa mais difícil, querido, é nós ficarmos esperando a salvação de Deus, porque aí é o tempo de Deus. Olha, é na hora de Deus. Se eu não entendo o propósito de Deus, eu começo a pegar a minha escopeta e atirar para todos os lados. Essa montanha, querido, ela exige fé e dependência de Deus. Fé e dependência de Deus. Deixa eu falar uma coisa: eu nunca fui de ganhar muito salário alto, emprego. Eu trabalhava na FIT, ganhava R$400. R$400 na época. Acho que era razoável, né? Um salário mínimo e meio, mais ou menos. E criava 2 filhos, minha esposa, e sempre Deus foi arranjando alguma situação para me abençoar, para me prosperar. Ele arranjava uma porta aqui, a empresa era mandada embora, eles acertavam tudo com a gente, e aí eu pegava aquele dinheiro
investia naquilo que precisava investir, etc. E assim sucessivamente. Gente, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Você sabe, depois que eu converti, eu andei a pé 1 ano. 1 ano, nunca mais andei a pé, né? Andava de ônibus, de táxi, brincadeira. Deus me deu um carrinho na época, eu lembro. Deus me deu um Escortinho Hobby. Depois daquele Escortinho Hobby, pronto. Sabe o que é isso, amado? Esperar Deus. Nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Então presta atenção. Tem que ordenar, mas eu preciso entender qual é o propósito de Deus. Spurgeon diz o seguinte, um dos maiores pregadores batistas, ele dizia o seguinte: a Escritura pode ser um grande estimulante, ou pode ser um poderoso narcótico. O que é isso? A Bíblia, ela pode te mover para ação, ou nós podemos usar desculpa para a preguiça e falar assim: eu estou esperando Deus fazer. Esperar não é parar. Esperar não é cruzar os braços. Esperar não é ficar olhando para trás. Por exemplo, sempre quando eu vou conversar com meus meninos, área de emprego, eu falo assim: nunca saia do emprego sem ter outro. Isso é suicídio. Focaliza outro primeiro, depois que tiver. Não é verdade? Aí o cara diz assim: não, eu estou esperando no Senhor, estou dentro de casa, né? Não acontece nada. Eu não vou procurar emprego porque Deus proverá sobre a minha vida. Eu não vou trabalhar porque trabalhar por R$50 por dia é barato demais. Mas o cara começa trabalhando por 50 e depois passa para 60, 70, 80 e assim sucessivamente. Sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. O que adianta eu ter conhecimento, mas eu não busco sabedoria para aplicar o conhecimento? Nada, não é verdade? Então presta atenção, esse terceiro ponto nessa noite: dê ordem à sua montanha, ordene ela, é bíblico. Mateus 21 diz que é bíblico. Já teve dias de eu acordar dentro de casa e a minha esposa orando, fazendo um trabalho de oração, repreendendo coisas. Não aceito. É montanha, tem hora que você tem que ordenar. Tem hora que você vai escalar, e é árduo. Tem hora que você vai conquistar, não é verdade? Mas tem hora que você ordena. Agora vamos ao último ponto, querido, dessa mensagem. Algumas montanhas foram proibidas para nós. Não é para nós. Tem coisa que não é para a gente, e a gente não entende isso. Tem pessoas, por exemplo, que não adianta, ele não vai ser levita. E se colocar ele para ser levita aqui no altar, ele vai fazer uma desgraceira. Ele vai desafinar e ele não vai querer treinar e vai virar aquela confusão. Não adianta. Tem coisa na nossa vida que Deus não chamou. Por exemplo, eu gosto de ensinar. Sou apaixonado com ensinar. Sou apaixonado para mexer com papel, essas coisas, cálculo. Mas se buscar a área de português e falar assim: vou te dar 15 salário mínimo por mês para você ser professor de português, não vou. Não adianta. Tem montanha que não é para nós, não é verdade? Olha o que diz lá em Êxodo, se você quiser acompanhar. Livro de Êxodo 19, 20 e 23 da palavra de Deus. Olha aí. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, chamou Moisés para o alto do monte, e aí Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo o sacerdote que se aproximarem do Senhor deve consagrar-se, senão o Senhor vai matá-lo, vai fulminar. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o Senhor. Não, disse Moisés: eu não quero eles aqui no monte, eu quero você. Então presta atenção. Quantas pessoas ali que estavam ali junto com Moisés e Arão que gostariam de subir naquele monte? Quantos sacerdotes? Quantos homens e mulheres de Deus? Mas ele disse não. Tem montanha que não é para a gente ir, não é a hora, não é o momento. Você já desejou algo do outro que o outro possuía? Você já lutou por algo que o outro obteve e você não? Você diz assim: mas eu fiz tanto por merecer, eu lutei tanto para isso e eu não recebi, mas o outro recebeu. Existem coisas, querido, que nós não podemos mudar.
Você não consegue mudar seu parentesco, a sua cor. Michael Jackson mudou a cor dele, tanto que mudou mesmo, está mudado. Quantas pessoas morrem porque não gosta, porque ele é escuro e ele quer ficar claro, né? Ele é um pouquinho gordinho, ele quer mudar a silhueta, quer fazer um monte de coisa, né? Eu particularmente não tenho nada contra, mas o que morre de gente nessa área é brincadeira, porque querem mudar, mas Deus fez daquele jeito. Eu estou dizendo para Deus, eu não gostei da forma não. O Senhor falhou na forma, não é verdade? E aí, tem coisa que nós não vamos poder mudar. A declaração de Niebuhr, é mais ou menos isso em inglês, que diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não consigo mudar. Serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Depois ele diz assim: coragem para modificar aquelas que eu posso. Gente, tem coisa na nossa vida que está na nossa frente para a gente mudar. Mas a gente não muda, não quer mudar, porque, sabe por quê? Porque eu estou dando uma ajudinha para Deus. E por último ele diz assim: e sabedoria para saber fazer a diferença. Me dê serenidade naquilo que eu não consigo mudar. Ser sereno, ter paz, refrigério no coração, eu não consigo, não é verdade? Não adianta eu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não adianta eu olhar para a igreja A, B e C, tem que olhar para onde eu estou. Não adianta eu olhar para a família X. Quando eu era pequeno, eu olhava para a família do Azeredo. Hoje, quando eu vou lá na Ebenezer, eles colocam a cadeirinha, um dos 2 filhos, para poder ouvir as mensagens que eu prego. Quantas vergonhas eu passei com aqueles jovens, com aqueles meninos, jogava bola junto, mas tinha vergonha, porque eu tinha que tomar dinheiro emprestado, pedir dinheiro que meu pai mandava eu. Hoje é diferente, não é verdade? Hoje é diferente. Hoje eu já sei quem eu sou, eu tenho serenidade daquilo que eu sou. Então presta atenção. Quase todas as coisas podem ser mudadas pela oração. Quase. Por que quase? Porque não é tudo. Tem coisas que não é agora, não é verdade? Eu orei 6 anos para vir para o ministério. Imagine que eu orasse o primeiro ano e tivesse vindo para essa igreja. Já teria ido embora 20 anos atrás. Não é 12 não, era 20. Sabe o que é isso? Deus te preparando. Então tem coisas que nós não vamos mudar. Mas tem algumas coisas, querido, que não. Parentesco, a cor, nossa história passada. Você não consegue mudar a sua história. Ah, se eu pudesse mudar a minha história, eu ia fazer assim. Não tem jeito, acabou. Para que ficar lembrando? Segue para frente, não é verdade? Então presta atenção. Quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3, verso 7, o texto diz mesmo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. É o que mesmo? O que ele abre. O que ele abre, ninguém pode fechar. Mas diz assim também, no mesmo texto, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, diz assim: e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Não adianta. A gente tem que buscar de Deus discernimento. Senhor, o que eu faço? Qual o tipo de guerra? Como que eu vou fazer com essa montanha? Eu vou escalar ela? Eu vou conquistar ela? Eu vou ordenar ela? Ou eu tenho que esperar, Senhor? Mas eu quero esperar com paz. Porque esse lance do cara esperar, louco da cabeça, isso é coisa do sapureco. Isso é coisa do Satanás. Não é de Deus. Aí você chega perto da pessoa e diz assim: eu estou esperando no Senhor, e a pessoa está desesperada. Não, diferente. Eu estou esperando em Deus, eu estou sereno, cônscio, certo, convicto. Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta. E tem hora que Ele vai dizer: ordena. Você vai dar ordem e o mar vai se abrir. Você vai tocar com o esquife, com o cajado, e o mar vai se abrir. Então presta atenção. O que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas o que Deus fecha, ninguém pode abrir. E aí é que entra a falta de discernimento. Eu tenho montanhas. Na verdade a gente não tem uma montanha, a gente tem montanhas
É montanha espiritual, é montanha familiar, é montanha financeira, é montanha ministerial, é montanha para todo lado. É lá no emprego tem uma montanha, é lá no trabalho tem uma montanha, é o líder tem uma montanha, é o chefe. E aí, se eu me perder nessas montanhas, meu irmão, eu vou achar que é para me ordenar e Deus está dizendo, não, é para escalar. É você que tem que ir. Aí eu vou achar que é para escalar, Deus está dizendo, você tem que conquistar. Agora é hora de conquista, não é verdade? Aí eu estou escalando, Deus diz assim, não, você tem que ordenar, você vai ficar a vida toda rodeando deserto, né? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. Quando eu estava para vir para essa igreja, quase 12 anos atrás, abriu uma porta para mim, junto com essa igreja, lá em Medina, onde eles me davam tanta coisa, mas tanta coisa. E eu ligava para alguns pastores, eles diziam, você é louco, vai para lá. E eu dizia, mas espera aí, eu tenho que visitar, vou visitar Lavras. E quando eu cheguei aqui, Deus falou assim, é aqui, pronto, acabou. Tirou do meu coração aquela cidade. Só conheço ela pela internet. Digamos que eu tivesse falado assim, não, eu vou para lá, para Medina, porque lá vai me dar um salário bom. A igreja lá já está cheia, a igreja aqui não tinha ninguém. Aí Deus ia falar assim, pode ir. Se você quer, vá, Deus não proíbe. O que teria acontecido? Eu não sei aonde eu estaria com a minha família, mas com certeza lá não. Por isso que tem coisa nas nossas vidas. Tem montanhas que elas não se movem. Porque na verdade a gente está escalando. Era a hora de ordenar. Era a hora de conquistar. A gente está querendo escalar ainda, né? Por isso que hoje, por mais que eu sou afobado com as coisas, né? Eu gosto das coisas, mas eu tenho buscado de Deus. Deus me dá refrigério para me saber a hora certa, momento certo, né? Porque eu só tenho uma vida aqui na terra, depois eu vou ter outra no céu. Então para que eu vou morrer assim, né? Dá refrigério, né? Então é isso que nós temos que trazer no coração. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, mas quando Ele fecha, querido, pode fazer o que quiser, pode orar, pode plantar bananeira, pode fazer o que quiser, não vai ser aberta. Mas eu tenho que discernir qual montanha e como eu vou fazer com a minha montanha. Se Deus não quer você lá, querido, não vá. Não vá, mas é Deus. Não é verdade? É Deus, é o Senhor. É fato que aquilo que você alimenta cresce e aquilo que você não alimenta vai morrer. É fato. Mas uma coisa é fazer a sua vontade. A outra coisa é fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade no ministério. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Lá no nosso trabalho, nós estamos lá também para fazer a vontade de Deus. O seu trabalho é de Deus. Sua família é de Deus. Não é verdade? Os ministérios, né? Levita, diácono, obreiro, é de Deus. É coisas de Deus. E quando eu faço as coisas de Deus, não é verdade? Eu amo as coisas de Deus. As outras coisas a gente gosta, mas as de Deus a gente tem que amar. Não é verdade? Uma coisa é você fazer a sua vontade, outra coisa é você amar a sua vontade. Não, é eu que quero. É eu que quero desse jeito, não é Deus não, é eu. Eu amo tanto que é eu que quero, não é nem Deus, é eu. Essa semana no discipulado, né? Eu falei que uma das primeiras marcas do líder é fazer discípulo. Continuei falando, não vamos falar até o final do ano sobre chamado. Não é verdade? Você está liderando alguma coisa, a primeira coisa que eu vou focar é alguém. E digamos que amanhã alguém me convida para pregar no lugar longe, eu tenho que ter pessoas para ficar aqui. Não é verdade? Presta atenção, querido, Deuteronômio 2, capítulo 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo mar do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Muitos anos. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora, ande ao norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tem não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo um espaço de um pé,
já dei a Esaú a posse dos montes Seir. Deuteronômio capítulo 2, verso 1 e 5. Deus isolou aquela montanha e falou assim: olha, eles vão ficar com medo de vocês, mas não vai lá não, porque eu não vou dar nada a vocês naquele lugar. Aquilo ali eu já dei para Esaú. Esaú é filho que não era da promessa, mas eu já dei ele. Não é para vocês. Gente, tem coisa que não é para gente. Não tem jeito, eu não sou o Sila Malafaia, então eu não vou ser o Sila Malafaia. Eu não vou ser o Jorge Linhares, eu não vou ser o Cláudio Duarte. É gostoso ver o Cláudio Duarte pregando, brincando com o povo, legal, né? Tiago Brunet, então, cara fenomenal. Não sou, não é verdade? Quem você é? Quem eu sou? Sou o Gessenildo, né? Agora meu nome é Gessenildo, graças a Deus. Deus isola aquela montanha, querido. Deus isolou aquela montanha, não é porque queria aquele povo infeliz, não. Deus isola coisa nas nossas vidas, não é porque Deus quer a gente infeliz, não. É porque Ele está tentando nos impedir para que a gente gere Ismael. Está cheio de gente querendo gerar Ismael com sua própria vontade. Na verdade, Isaac é filho da promessa, Ismael não. Ismael não é filho da promessa. E quando Deus diz não, é porque Ele não quer que eu gere o Ismael. O que é Ismael? É filho fora da promessa. O que é o Ismael? É algo que Deus não mandou fazer. Deus proibiu Sara, até a própria Sara, né, com Abraão, disse para ele: fica com a concubina. Não, Deus não proibiu não. Ele ficou e gerou um filho, mas não era filho da promessa. Lembra que nós podemos gerar coisas que estão debaixo da promessa de Deus, como podemos gerar coisas que não estão debaixo da promessa de Deus. Se Deus não lhe deu, querido, essa montanha, procure outra montanha. Se Deus não deu, vai procurar outra, na verdade. Olha o que diz 1 Reis 8, 18 e 19. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você, Davi, que vai construir, mas o seu filho, que proceder de você, é que vai construir um templo em honra a mim. Deus dizendo para Davi. A intenção de Davi era ótima, honrar a Deus. Mas Deus disse assim: você não, Davi, você não vai construir templo, você derramou muito sangue, você é segundo o meu coração. Tem coisas na nossa vida que nós vamos falar assim: Deus, mas eu estou te honrando. Deus vai dizer assim: mas não é você não, é outro que vai fazer. E aí a gente diz assim: mas por quê? O que eu fiz na minha vida, na verdade? O fato de termos desejos bons, que honra a Deus, mas a maior honra, querido, que nós fazemos diante de Deus é obedecer o que Deus tem nos dado. Eu fico impressionante como que a gente gosta de ajudar Deus. A gente ajuda a Deus um monte de coisa. Sabe por quê? Deus é muito fraco. E eu quero do meu jeito a igreja Ágape. Então tem que ser do meu jeitinho. E se Deus não fizer desse jeitinho, Deus, eu vou chorar. Parece que a gente começa a voltar a ser criança mimada. Deus disse para Davi: aqui, Davi, você vai me honrar, eu sei, mas você não vai construir nada. Quem vai construir? O seu filho. Agora olha o que diz 1 Crônica 22, 5. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Está vendo? Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Deixa eu te falar, Davi não podia construir o templo, mas Davi podia e fez, deixou preparado ouro, prata, riquezas, para que Salomão construísse. Eu não sou missionário, gente, não adianta. Se você falar comigo: vai ali na praça agora e faz uma pregação, você não vai me conseguir, vai ser difícil. Mas se você falar: vai numa casa, procura uma pessoa, conversa, discipula, faz uma célula, aí é minha praia. Eu não vou fazer missão na África, não é. Mas eu posso contribuir, posso orar, posso dar oferta, posso jejuar, posso... Nós não precisamos. Se a gente entender isso, as nossas montanhas começam a se mover. E nós começamos a ser mais felizes.
Sempre na sua vida e na minha vida, quando algo para, é porque a gente não entende o que é para fazer. Mas Senhor, eu estou orando tanto tempo e Deus está dizendo assim, tudo bem, continue orando, mas eu quero que você tenha atitude para escalar essa montanha. Ah, eu estou jejuando, mas eu quero que você tenha atitude de conquistar a sua montanha. Ah, mas eu estou indo nos cultos da igreja, sou dizimista fiel, mas eu quero que você ordene o que está dentro da sua casa sair. Ah, mas eu estou fazendo tudo isso, mas eu quero que você procure outra montanha. Essa montanha aí não é para você. Não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus. Não é verdade? E aí, querido, enfocar o que você não pode fazer, presta atenção nisso aqui que eu estou finalizando com isso. Enfocar naquilo que você não pode fazer, só vai acontecer algumas coisas. Primeiro, vai te trazer decepção, amargura e depressão. Só isso. Quando você enfoca naquilo que não é para você fazer, que Deus disse que não era para fazer, a montanha não sai do lugar. E você não entende qual é o propósito de Deus, mas você está cheio de vontade para poder ajudar a Deus e falar, Deus, eu quero fazer do meu jeito. Deus está dizendo, não, não é do seu jeito, tem que ser desse jeito. Aí eu digo assim, ô Senhor, como é que eu faço? Sabe, quando eu comecei a ler esse livro, eu vi a minha história. Quantas coisas nesses 12 anos aqui. E eu falava, tem que ser assim. Aí Deus falou, então vai, faz. E aí eu, peso. Irmão, tranquilo. Se tiver 10 nós vamos celebrar. Se tiver 20, tiver 50, tiver 100. Nesse momento de pandemia pode ter até 120 aqui. Não importa, nós vamos celebrar. Se tiver 5 domingo de manhã nós vamos celebrar. Se não tiver ninguém nós vamos ter, pelo menos um levita nós vamos ter aqui, né, Ep? Vamos ter. Não é verdade? Vamos ter você. Então, peraí, é tempo de Deus. Agora, lógico que eu não vou parar. Lógico também que eu não vou ficar parado e olhando, dizendo, mesmo. Continua fazendo isso de qualquer maneira mesmo. Eu vou também estar debaixo de maldição junto com aquela pessoa. Não, aí não. E aí com certeza não. Aí eu vou falar, não, nós temos que escalar a montanha. Você tem que escalar a sua montanha. Se você não escalar a sua montanha, não tem como, né? Por isso, nesse mês de setembro, a gente vai fazer, não só o mês de setembro, mas nós vamos fazer 7 semanas de libertação. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Porque primeiro tem que ser para nós, para depois a gente levar para as pessoas, não é verdade? Nós vamos terminar o nosso jejum domingo, mas toda quarta-feira nós vamos voltar a jejuar nessa campanha, para que a gente ore e para que Deus traga resposta na vida das pessoas que virão nesse lugar. E eu creio, escreve aí, todas as pessoas que estão no altar, elas estarão aqui, todas. Escreve aí na sua agenda, todas as pessoas, sabe por quê? Porque elas vão querer, elas sabem disso, nós sabemos disso. E eu quero glorificar a Deus, porque a minha montanha pode se mover, com sabedoria, com conhecimento, com fé, com eu escalando ela, com eu conquistando ela, com eu ordenando ela, e eu entendendo que às vezes não é momento para mim fazer nada disso. Talvez é momento de eu deixar a montanha quieta e esperar o tempo de Deus. Queria que você ficasse de pé, no nome de Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Deus. Louvado é teu nome, Deus. Hoje eu tive uma montanha. O cara ligou para mim e falou assim, olha pastor, você combinou comigo uma situação aqui para o dia 26 de junho. Olha só, hein? E aí eu falei, legal, combinei, mas você lembra que eu falei com você que eu vou te pagar tudo de uma vez? Era uma situação de débito. E o valor era um valor até expressivo. Aí eu falei assim, quanto é que eu tenho que te pagar? Ele disse assim, você tem que pagar 23 mil uns quebradinhos. Dava 1.000 e tantos reais a mais só de juro, que venceu dia 26 de junho. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar, a minha prestação com você é 600 reais.
coloca o juro em cima dos R$ 600 que eu vou pagar. Agora, em cima de 20 mil não tem como não. Ah, é verdade, rapaz, esqueci. Irmão, você tem que estar atento. São montanhas toda hora que você tem. Os caras fazem teste para poder ver se roubam de você. Eu falei, não, essa montanha aí eu vou conquistar ela. Falei, não, senhor, você me perdoa, mas você está com os documentos aí para assinar? Tô, então pronto, você vai receber tudo. Ele falou, é verdade. Aí desliguei. Você me perdoa, pastor? Ligou de novo. Você me perdoa? Tranquilo, meu irmão. Mas se eu não tivesse atento às montanhas que eu preciso vencê-las, aquele cara tinha me levado R$ 1.000 e tantos de juro, sem necessidade. Eu não devia. Querido, é toda a área da nossa vida. Por que tem gente que não prospera? Porque o outro fala com ele, é assim, ele fala, é isso mesmo. Não. Não é verdade? A gente vai buscar de Deus sabedoria. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar e vamos para casa. Deus, muito obrigado, Pai. Nós vivemos aqui nessa terra, Pai, para gerar milagres. Nós vivemos aqui nessa terra para romper as nossas montanhas. Existem montanhas, Pai, nas nossas vidas todos os dias. Mas uma coisa, Pai, nós temos aprendido com Tua palavra. Há montanhas que nós vamos conquistar, há montanhas que nós vamos escalar, há montanhas que nós vamos ordenar, mas há montanhas que nós vamos deixar ela quieta, não é o momento certo. Por isso nos dê discernimento e sabedoria. Tudo que eu te peço, dê discernimento a essa família, dê discernimento a esse homem, dê discernimento a essa mulher, dê discernimento a essa casa, dê discernimento a esse pai, essa mãe, esse jovem, dê discernimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabedoria que vem dos céus. A sabedoria, Pai, ela alavanca junto com o conhecimento. Conhecimento nós vamos adquirir, conhecimento, Pai, nós vamos aprofundar. Mas a sabedoria é o Senhor que vai nos dar. Por isso, meu Deus, venha sobre nós. Tira, Pai, o excesso de preocupação, porque nós estamos querendo te ajudar, Pai. Senhor, nós estamos querendo dar uma forcinha para o Senhor. Não nos deixe não, Pai, o Senhor faça a Tua vontade. Nós queremos obedecer a Tua vontade, queremos obedecer o que o Senhor tem para nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para o Teu louvor. Pai, nós estamos terminando no próximo domingo 21 dias de jejum e oração. Nós queremos testemunho mesmo, nós queremos resposta, nós queremos milagre de salvação. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Senhor, e que seja para a Tua glória, que seja para o Teu louvor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Você pode levantar suas mãos e aplaudir esse Deus querido? Glória a Deus, que bom, aleluia. Coloque a mão aí no seu coração, está batendo, então você pode romper essa montanha em nome de Jesus, amém. Deus vai te dar graça, força, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a paz, que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, meu irmão, para a glória de Deus. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Queria só lembrar a igreja que a gente já marcou a festa, tá? Pastor Elizabeth vai estar com a gente. 13, 14? 12 e 13, isso. É 12 e 13? Acho que é isso mesmo, né? 12 e 13. Vai ser a festa da igreja, Pastor Elizabeth vai estar conosco os 2 dias, amém? Que Deus abençoe.